Olá, pessoal! Muito bom ter vocês aqui no nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber dois grandes especialistas sobre WCM e a gente vai falar um pouquinho sobre essa metodologia, desvendar alguns mitos, falar sobre WCM na prática. Então eu tenho o Tássio e o Diego Marinho aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós que agradecemos. E vamos bater um papo bacana. Se quiserem aí falar um pouquinho de vocês, fique à vontade. Bom, eu sou o Tássio, hoje eu estou como CEO da Cronos. A Cronos tem mais de 6 anos no mercado, a gente implementa a WCM no Brasil, no mundo, tá? A gente também está internacionalizando a Cronos. E, cara, é muito bom falar sobre o WCM, embora a minha escola foi o Lean Manufacturing, o WCM na Fiat, quando eu adentrei lá, que eu aprendi o método, é fantástico, é surreal, Lucas, você trabalhar com toda a cultura da empresa, trabalhar com toda a sistemática e trabalho focado. O WCM ele é muito robusto. Então a gente teve o privilégio, né, Diego, de aprender o WCM, todos os pilares, e hoje a Cronos Consultoria aí implementa a WCM em todos os pilares também e com maestria em todos os nossos clientes e parceiros também. Bacana. Perfeito. Eu me chamo Diego Marinho, trabalho também com a metodologia, aprendi em 2014, né? Também tive uma experiência com o Lean antes disso. E a metodologia, ela mudou minha vida. Consegui ter bons resultados com a metodologia, acabei aplicando nas minhas linhas de produção que eu trabalhava, consegui ser promovido, consegui me destacar no mercado e depois que saí da Fiat, montei a Cronos, né, criei a Cronos e hoje a Cronos é o que é por causa da metodologia. A gente, por mais que a gente tenha hoje nosso método, mas a metodologia ela é a base do nosso negócio. Então, vamos falar assim, que minha carreira profissional, ela tem dois momentos e um desses momentos foi pós-WCM. É o antes e depois. O antes e depois, o famoso antes e depois. É isso aí. Não, é muito bacana, pessoal aí que está aí nos assistindo. Eu tive o privilégio aí, primeiro de trabalhar com o Tássio, né, no Estaleiro Atlântico Sul, e depois de aprender com o Diego Marinho aí sobre WCM. Diego, já que vamos pegar esse gancho aí, explica para o nosso pessoal o que é o WCM. É uma metodologia? É uma caixa de ferramentas? É um sistema? É gestão? Como é que funciona aí para o nosso pessoal entender? Você acabou de explicar, é tudo isso. Tudo é uma isso. caixa de ferramentas, é uma metodologia, é um sistema, né? O WCM, ele tem uma estrutura muito sólida baseada no Lean e no TPM. Então, se você pegar os 8 pilares do TPM, ele vai estar dentro do WCM, ali é estruturado, e o conceito Lean de reduzir desperdícios, né, o zero quebra, o zero perda, né, tá tudo atrelado ali dentro dessas metodologias, e aí foi criado o WCM como um grande Frankenstein que deu certo. Uhum. A Fiat implementou nas suas fábricas na Itália, depois ela começou a implementar em vários fornecedores do mundo todo. Então, basicamente, a gente tem aí mais ou menos 250 empresas implementando a metodologia. E quando a gente fala, né, de metodologia, separar muito bem filosofia Lean, né, da metodologia, né, a gente tem aí o Lean Manufacturing, tem o WCM, o TPM e o Six Sigma, as quatro grandes metodologias que foram baseadas na filosofia Lean, né. E o WCM ele ganhou uma fama muito grande. No Brasil, é muito implementado dentro das grandes indústrias. E a gente acabou trazendo o WCM com a Cronos para as pequenas indústrias e para as médias indústrias. Porque, obviamente, a gente entendeu que o WCM, como o Lean, como o TPM, foram criados dentro de indústrias automobilísticas, né? Os seus grandes cases estão dentro dessas indústrias automobilísticas. E as pessoas ficam naquela, né? Como é que eu consigo implementar isso dentro do nosso negócio? A gente viu que o método atacar desperdício qualquer serviço precisa, qualquer segmento precisa. Então, o WCM ele tem uma estrutura muito robusta, mas que pode ser customizada. Hoje a gente está falando aqui de 13 pilares técnicos e 10 pilares gerenciais. E se você falar, Diego, esses pilares técnicos, eles atacam basicamente todos os processos da empresa. Eu estou falando, segurança, desdobramento de custo, melhoria focada, organização do pós-trabalho, manutenção autônoma, manutenção profissional, logística, qualidade, desenvolvimento de pessoas, gestão de produtos, gestão de equipamento, ambiente e energia. Tudo que a empresa precisa. Tudo que a empresa precisa. São 13 pilares. Então você leva uma estrutura montada de ambiente de excelência. Uma coisa que me chamava muita atenção nos treinamentos, né, que eu tive a oportunidade de participar contigo, é que o WCM ele tem um diferencial, que ele tem um roadmap praticamente pronto, que evidentemente as empresas podem customizar, mas ela te dá um guia de implementação, né? As ferramentas, se você tem um problema, como é que você age frente a um problema, né? E aí eu lembro de um pilar super importante,
que era o Cost Deployment, né, Tássio? Até vi um vídeo teu um dia desse falando, explicando sobre o Cost Deployment. Desdobramento de custo, cara, é a bússola do WCM, é o coração do WCM. Uhum. Que é legal que no Lean, o Cost Deployment, ele meio que... Posso dizer que ele não existe, né? Posso dizer que ele não ataca Não é muito... foco. não é Estruturado foco, da forma como é no WCM. Cara, sim. quando você faz o Cost Deployment, isso aí todos os nossos clientes, né? Todos. Quando a gente desdobra o custo, que aparece o primeiro pareto de perdas, eles se assustam. Por quê, Lucas? É a perda invisível. É aquilo que você não mede, não está mensurando. Normalmente você só está no mato alto. O Cost Deployment não, ele vai no detalhe, tá? Você fazer matriz A, matriz B, matriz C, você entender conceito de perda qualitativa, quantitativamente. Isso é importante, a matriz B, cara, tem uma cerejinha do bolo, o Cost Deployment. A matriz B, você entender perda causal, perda resultante. O que acontece, Lucas? O que a gente vê por aí fora? As pessoas estão apresentando um projeto, um Kaizen, de uma perda resultante. Uhum. Cara, não é na resultante, é lá na causal. causa- Na causal, e aí eu vou saber qual a causa raiz. Você saber o conceito de perda causal resultante é super importante para você alocar o valor corretamente na perda. Para quando você fizer a matriz C, você tem um valor correto. Tá? Então é muito legal. Esse passo a passo que você falou, existe, a gente chama de receita do bolo. Primeiro eu faço a matriz A, faço a matriz B, faço a C, faço a D, a F. Mas como que a gente conduz que é o diferencial. Porque todo cliente, Lucas, imagina que você chega numa fábrica de alimentos. Tá, mas o WCM pode ser no alimentos? Qualquer segmento. Então, quando a gente começa, e o primeiro pilar é o desdobramento de custo, você começa a mapear a perda, o que é que a gente enxerga, o que é que a gente vê na empresa? Que eles não têm mapeado as perdas. Não tem, simplesmente não tem. E eu vejo muita pessoa assim, aí eu vou jogar a bola pro Diego. Ah, mas a minha empresa não é robusta. Como que eu vou implementar o WCM? O meu pessoal não sabe fazer. Acontece, né, Diego? É isso aí. Como que a gente faz? O WCM ele forma pessoas. Endossando o que o Tássio está falando, hoje Tássio é a principal referência quando a gente fala de desdobrar custo dos clientes. Né? Esse ano a gente posicionou o Tássio estrategicamente nisso aí. Então, grandes players que estão hoje dentro da Cronos está sendo acompanhado por Tássio e, obviamente, do nosso mentor, José Pagano, que é o cara que trabalhou muito forte com o desdobramento de custo, é um executivo da Fiat, né? Ele é um ex-executivo, agora voltou para a Fiat, então ele é um executivo aí do grupo Stellantis, e ele foi o cara que ensinou a gente como desdobrar os custos. E eu digo a você, o pilar de desdobramento de custo, ele é extremamente poderoso. Qualquer consultor deveria usar o pilar de desdobramento de custo, independente. Independente, porque diga você, a gente promete, que querendo ou não, consultoria é um serviço, é uma promessa. A gente promete um resultado lá no final. E muitas vezes a gente consegue esse resultado, tá? Tem as metodologias, o caminho para alcançar isso, mas você falou aqui, né? O que a gente precisa, realmente o nosso cliente ele está querendo no final é resultado financeiro. Ontem mesmo eu estava falando isso, eu fiz, cara, a gente faz todo WCM, por que a gente implementa WCM nessa empresa? Aí o pessoal, para chegar a isso, para ganhar o bronze, não, pessoal, é para entregar produtos com a máxima segurança, com a máxima eficiência, com a máxima qualidade, com o menor custo. Se a gente colocou esses 4 pontos, é o grande objetivo que a gente está aqui. A gente não está aqui para implementar passo 1, 2 e 3, receber certificação WCM ou JIPM ou o que for. Ninguém está aqui para isso, não. No final é máxima qualidade, máxima segurança, máxima eficiência e mínimo custo. E é muito interessante, você falar isso, Diego, porque eu sempre, quando eu estou dando treinamento, estou conversando sobre metodologias, eu falo, pessoal, eu acho que você tem WCM, você tem TPM, você tem Lean, você tem Six Sigma, você tem a própria ISO, né? Você tem Design Thinking, você tem Scrum. Todos eles, para mim, têm um foco objetivo, né? Tu foca ali no que você agrega valor para o teu cliente, né? Conceito de agregação de valor, e o objetivo é que a empresa dê dinheiro, né? Até a ONG precisa ter um fluxo de caixa positivo. Então é muito interessante você falar isso, que converge muito bem do que eu penso. E aí eu queria perguntar para vocês, eu tenho a minha empresa, quero implementar a WCM, vou implementar todos os 13 pilares técnicos e 11 gerenciais, como é que eu vou fazer o meu processo de implementação? Excelente pergunta, né? A gente vê muito disso, né? Eu comentei há pouco. Cara, eu não tenho todos os setores. Eu não vou começar o WCM? Sim, pessoal, pode começar sim. Eu não preciso necessariamente ter os 13 pilares.
Tem cliente nosso do ramo automobilístico que a gente não tem os 13 pilares. Porque no final, pessoal, o WCM reduz custo. Então, por isso que é o segredo do Cost Deployment. Você tem que identificar onde estão as perdas e atacar ela corretamente. Pode ser um Six Sigma, pode ser o que for, gente. Mas o importante é você saber onde que vai reduzir o custo. Então, sim, eu posso começar apenas com WO, apenas com uma M, manutenção autônoma, manutenção profissional. Não tem problema, tá? No final, a gente tem que reduzir custo, transformar as pessoas com isso. Mas uma coisa que a gente faz aqui na Cronos, Lucas, é o seguinte: por mais que a gente aprendeu na Fiat, a gente sabe todos os conceitos, todos os critérios, a Cronos, ela é diferente. Cara, se você é do ramo automobilístico, a gente vai implementar 13 pilares. Se você é do ramo confecção, também vai implementar 7, 8, depende de onde está doendo a empresa. Então, aqui na Cronos, a gente implementa até customizado. Exemplo, na Hyundai, por exemplo, a gente está há 2 anos lá, há mais de 2 anos, e lá são 5 shops, né? Lá começa na estamparia, tem o welding, a solda, pintura, montagem e motores. Teoricamente, a gente deveria ser uma área modelo de AM, uma de WO, uma para qualidade e assim sucessivamente. Nós fizemos totalmente um negócio mais disruptivo. Cada shop tem um WCM lá dentro. Então são 5 áreas modelo de WO, 5 áreas modelo de AM, 5 áreas modelo de meio ambiente e por aí vai. Porque no final é isso, tem que reduzir custo. Vai muito, pelo que eu entendi, vai muito da característica da organização, o que ela espera para a aplicação de uma metodologia, né? E aí, me diz aí, Diego, o que você entende de erro que as organizações cometem ao tentar aplicar o WCM? Eu vou repetir o que você conversou no teu último podcast, eu acho que foi com o Guinado, alguma coisa disso aí, né? Tipo, o copiar e colar. Eu assisti, isso aí. Alguém falou isso, acho que o Guinado comentou isso, né? Tipo, a grande falha... Ctrl-C, Ctrl-V. É o Ctrl-C, acho que eu falei. É isso aí, foi. Eu assisti esse podcast e eu vi isso aí e falei, isso é fato e é uma grande realidade, porque a metodologia, ela funciona muito bem, tá? Porém, existem alguns segmentos, alguns modelos de empresa que não faz sentido a implementação de alguns pilares. Eu digo a você que o WCM ele é extremamente poderoso na fase reativa dele. Ele é dividido em 3 fases: reativa, preventiva e proativa. Poucas empresas eu vi chegar na preventiva. Porque, querendo ou não, eu estou falando aqui no meu radar, com toda a humildade do mundo, eu não vou julgar as empresas do Brasil, mas todas que eu visitei estão na fase reativa. Todas, 100%. Nesses anos que eu estou de consultor, todas estavam na fase reativa. E o nosso trabalho até hoje é tirar todas elas da fase reativa. Não tem outra. É fazer o certo da primeira vez, fazer o básico bem feito, a zero quebra, a zero... Isso tudo é fase reativa. Aí o pessoal fica falando de ferramenta, WCM tem isso aí. Chega até a parte estatística que entra o Six Sigma dentro do WCM. Exato. Aí você começa com estatística. Você pode colocar no Focus Improvement, na qualidade. Exatamente. Mas, cara, 5G é a ferramenta que mais a gente usa. Porque essa estrutura, né, de quando a gente fala a grande falha, é muito por causa disso. A gente tem muito entusiasta dentro do mundo. No nosso mundo corporativo existem os entusiastas. A pessoa que quer implementar a metodologia para colocar na frente da fábrica muito grande lá, somos bronze, somos prata, somos ouro, é top, dá resultado, é legal. Todo mundo tem a sua vontade de implementar. Mas, no geral, a gente não está falando de implementação de metodologia. Porque, às vezes, eu jogo até contra a consultoria, mas eu falo isso para todo mundo. Eu fico, cara, ninguém quer implementar WCM, não, cara. Ninguém quer implementar ali, não. O pessoal quer resultado. O pessoal quer resultado. Não tem beleza nisso aí, não, pô. Porque vai dar trabalho, vai mudar a vida das pessoas, vai incomodar pra caramba. Vai doer, né? Vai doer. Cara, só tem bronca, velho, na hora que você está implementando a metodologia para buscar o resultado, para você depois nadar aí no mar azul. O resultado é lindo. Eu falo para todo mundo, isso é muito chato. Mas aqui é mais lindo ainda. Aqui é lindo. Aqui você vai estar num momento onde você vai trabalhar menos, você vai ter menos estresse, você vai ter uma qualidade de vida com a sua família. Porque tudo isso ajuda a metodologia. Mas quem acorda para falar, hoje eu me acordei, eu quero implementar o WCM na minha empresa, é lindo. Trabalhando do caramba, cara, não é isso, mas ele quer o resultado que a metodologia faz. Nessa jornada de excelência, né, Diego e Tasso, acho que a gente a gente tem basicamente as mesmas idades, a gente viu cada um crescendo, evoluindo dentro das organizações,
e promovendo ali a melhoria. E eu gosto muito do desenvolvimento das pessoas. Acho assim, quando a gente vê um desenvolvimento de uma pessoa, de um profissional, você saber que ele começou lá, às vezes como ajudante ou como trainee, estagiário, você vê ele crescendo, né? E como é que funciona dentro do WCM, né? Tem um pilar específico para isso, né? Que trata do desenvolvimento profissional. Como é que funciona isso? O PD, esse é o pilar, né? O PD, ele Sim. faz parte do Triângulo Dourado, que é o Cost Deployment, o PD e o Melhoria Focada. Então, esse também é outro segredo do WCM, é o Triângulo Dourado. Conecta os três ali. Conecta os três. É uma das falhas aqui que você perguntou pro Diego agora. Cara, uma das falhas é o Triângulo Dourado não funcionar. No primeiro momento, o PD, ele não treina todo mundo. A gente não treina por treinar. O PD ele tem uma ferramenta poderosa chamada Radar Chart, e ele vai pegar toda a ferramenta da fase reativa daquele pilar e vai desenvolver apenas o líder e co-líder, o sucessor, como que a gente chama também. Então, esse primeiro perímetro, o PD trabalha para tirar essas pessoas da fase reativa. Aprender uma ferramenta básica, como o Diego acabou de falar, 5G, 5W1H, TWTP, eu fazer 5 porquês. Né? Por quê, Lucas? E aí, toda indústria que eu entro, pessoal, o cara, eu faço 8D, eu faço isso, falo, eu arrepio. Aí você pergunta, me mostra aí o teu trabalho. E aí eu faço uma pergunta assim, cara, esse problema, ele tá voltando a repetir? Tá. Porque tu fez uma análise mal feita. Tu não fez o 5G bem feito, que é detalhar o problema. Genba, Genbutsu, Genjitsu, Genri, Gensoku. Essa ferramenta, Lucas, é poderosa. E é onde entra o PD. Então ele entra treinando, capacitando naquela ferramenta. E é como a gente sempre fala, não é só treinar por treinar. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um bordão que falava assim, eu finjo que te treino e tu finge que aprende. Cara, não é isso, velho. Tem que trazer resultado, as pessoas têm que aprender. E o PD também tem uma outra ferramenta poderosíssima chamada LUT. Esse cidadão, ele aprendeu, o líder aprendeu o 5G e agora ele vai ensinar outra pessoa. Só que tem um método para isso. A LUT é o Learning, ele aprendeu 5G, depois ele faz o Use, ele vai usar, ele vai fazer aquela ferramenta. Depois que ele faz, e o Melhoria Focada tá monitorando ele, faz, cara, você fez bem feito, agora vai ter que treinar, é o teach. Ele treina, quando ele treina uma pessoa, começa a LUT da outra. Então essa é a sacada. Tem uma escadinha de desenvolvimento, né? Isso. Quando ele treina, a pessoa começa o learning dela e no final ele inspeciona a pessoa fazendo. Aí a gente fala, o PD fala, né? Fechamos o ciclo LUT. Então o Lucas fechou a LUT dele, Diego fechou a LUT. Então é assim que a gente vai desenvolvendo as pessoas. Também tem uma receitinha de bolo para o PD, mas aí vai de cada segmento. A receita te guia, né? E aí eu me lembro, Diego, de um dos teus treinamentos, chegou lá e errou. O funcionário errou, cometeu um erro lá na operação. Como é que dentro do pilar do P&D a gente consegue avaliar o erro daquela pessoa ou retreinar aquela pessoa? Muito bom. Esse é um assunto legal também, porque o desenvolvimento de pessoas, né, o People Developer, ele tem um trabalho muito forte. Eu lembro quando eu estava como professor de universidade, eu dei algumas aulas em RH, né, curso de RH. E aí eu conversava com o pessoal e falei, cara, você já imaginou o RH ser responsável por problemas de qualidade gerados por erro humano? Aí faz sentido para vocês o RH se envolver quando você faz o Ishikawa lá, deu erro humano. E essa bomba aí lá pro RH... Falta de treinamento. Faz sentido? Não faz. Não faz. O WCM é poderoso nisso aí, porque ele justamente ele vai pegar todos os problemas que são atrelados a erro humano. Quem vai atacar isso aí é o RH. Quando a gente fala de treinamento, é falta de treinamento, o cara errou, faltou treinamento, aí a gente entra no pilar de desenvolvimento de pessoas. E quando você cria esse ecossistema, onde que eu trabalho muito forte ali, eu faço o Ishikawa, a gente acaba nem trabalhando muito com o Ishikawa, a gente tem uma ferramenta TWTTP que é muito mais didática, e para nós, a gente acha ela muito mais poderosa, porque temos muitos bons cases de sucesso de implementação dessa ferramenta. TWTTP chama The Way to Teach People. Você vai fazer perguntas para entender, primeiro, se a pessoa tem problema de conhecimento. Sim. Tá? Então, isso aqui já joga para PD, né, para o desenvolvimento de pessoas. E se a gente vê que ele não tem problema de conhecimento, a gente vai lá para baixo, que é o ERCA,
E ali a gente vai ver a análise de causa raiz do erro humano. E aí vai ter várias perguntinhas que a gente vai ver os outros M's do Ishikawa. E a gente tá dentro de uma ferramenta, dentro do nosso canal tem até tutorial disso, Tássio. Como Já aplicar, deu né? como aplicar, o passo a passo e tal. Eu sempre entrego para as pessoas, para o teu público aí, se eles quiserem também, eu posso também, tá? Só Não, pedir boa, aí com certeza. para você que eu entrego. Cara, é uma ferramenta muito legal e o PD ele está totalmente envolvido nisso. Então, o PD, o RH, ele pode gerar projetos com hard save através do treinamento. Por quê? Eu tenho um problema, não tenho problema? Eu tenho um problema por treinamento. Aquilo ali gerou um KPI. Aquele KPI é meu indicador. Normalmente aquele KPI cai lá na matriz C também, que é a matriz de custo. Então, aquele KPI ele vai direcionar para a atacabilidade do pilar de desenvolvimento de pessoas. O pilar de desenvolvimento de pessoas vai lá e treina o colaborador. O colaborador aplica, o número cai e aquele resultado vai ser atrelado ao pilar de desenvolvimento de pessoas. Cara, Não, e o que eu acho muito bacana... É o estado da arte. O que eu acho muito bacana quando a gente né, até vê na prática isso funcionando, porque a gente vê e fala, o pilar. O pilar é uma figura de linguagem, mas que não existe, né, a distinção entre responsabilidade de RH, de qualidade, que hoje, infelizmente, muitas empresas acham que o problema de falta de aplicação de melhoria contínua é culpa da melhoria contínua. Sabe Ou que um problema de legal qualidade é culpa da qualidade. E aí não, né? Isso tem um ponto Integração, legal. né? Isso tem um ponto muito legal, essa questão de pilar. Uma força gigantesca que o WCM tem. Ele vem para educar setores. A gente chama de pilar, mas ali a gente está falando de setores. Então a metodologia ela vem para educar setores a todo mundo buscar aquilo que eu já falei ali, aqueles 4 pontos. Então todo mundo tem que buscar aqueles 4 pontos. E aí, como que o RH contribui, a logística contribui, a manutenção contribui, a qualidade contribui, a produção contribui para a gente entregar todo mundo naquele objetivo. Então, essa estrutura, essas engrenagens, né, nas apresentações da WCM, eu boto muito engrenagem, porque é uma engrenagem mesmo. Como é que eu faço um RH tradicional, que muitas vezes é mais DP do que RH? Exato. Como é que eu faço esse cara se envolver nisso? O WCM vai te ensinar. Ele tem o passo a passo para culturalmente levar aquele pessoal do RH. E a gente tem uns exemplos de RH que, cara, até me arrepio, porque, assim, é legal, a gente que trabalha com consultoria e é autêntico no nosso objetivo de entregar o conhecimento, não só pelo business, né? É muito legal, o business é muito bom, mas a gente tem a nossa autenticidade, cara. Eu tô ali, eu fico muito feliz, não quando o cara diz que gostou do meu treinamento, quando tem o resultado. Porque elogio pro treinamento eu recebo muito. Obrigado, legal, muito bom, tal. Na prática, né? O que muda? A gente começa a movimentar, quando a gente chega numa pessoa que era de RH, que ficava dentro de uma sala, só cuidando de burocracia, e ela mostrou um projeto. E ela fez esse projeto junto com um cara de custo. Vê que nada a ver, absurdo. Integrado. Né? Chamou o cara de custo, envolveu o cara da operação e entregou um resultado. Aí isso aí é que o WCM é poderoso. É transformar setores, que a gente chama de pilar, num ecossistema único. Não tem como, aí é uma característica forte do WCM. Não tem como evoluir o WCM se tiver pilar parado. Não tem. Aí existe o critério, que é uma grande sacada da galera que desenvolveu o WCM. O critério te obriga a evoluir. Eu não consigo me desenvolver como um pilar de organização do posto de trabalho se PD está parado. Desenvolvimento de pessoas está parado. Todo mundo vai subindo junto. Ou sobe junto ou não sobe ninguém. Não tem a questão, não vai subir ninguém do BOP. Não vai subir ninguém. Se não subir todo mundo junto, não sobe ninguém. Porque o método ele não deixa. E se você chegar um dia numa planta e alguém falar, estamos com 4 pontos aqui de WO e estamos com 0 ponto ou 1 ponto de qualidade, cara, tá errado. Tá coisa errada. Não tem como. Tem que dar, todo mundo tem que ter 3 pontos, que é de 0 a 5 pontos que cada pilar pode conquistar. Não. Você pode ter 1 com 3, 1 com 2. Agora 1 com 3, 1 com 1, não funciona, tá? Perante o método tá errado. E o método está baseado em fatos e dados, que é muito claro. A empresa ela evolui de acordo com a implementação que a gente chama de nível de expansão e de nível de profundidade. Esse nível de profundidade está totalmente atrelado ao que o Tássio fala aqui, triângulo dourado, ao ecossistema da metodologia. Não, muito bacana. Eu estava falando aqui, me permita trazer outro exemplo. O PD, ele desenvolve muitas pessoas, não só em questão de conhecimento, questão também de promoção. Ao longo da nossa jornada,
é muita gente sendo promovida, Lucas. Não, por mérito, sabe? Vou contar um caso caramba. real aqui agora. O cidadão, ele era analista da qualidade, ele já teve 4 promoções, já está no RH, já está indo para outro pilar. E contando a história do PD, TWTP e tudo mais, é o seguinte. Tem erro humano acontecendo na fábrica, ele vai lá, ele avalia, ele aplicou a TWTP, ele viu fraqueza no processo. A TWTP, quando você vai preenchendo, que é, para mim, na minha humilde opinião, é muito melhor que o SCAL. E o SCAL faz você pensar, a TWTP ela é mais intuitiva. E viu que, cara, eu preciso de um MTS, Manufacturing Training System, bora criar. Criamos um posto de trabalho dentro da Blue Room, onde, por exemplo, e aí você tem um funcionário que está de férias. Quando ele volta, aí, Lucas, tu acha que ele volta no mesmo ritmo? Não, ele vai voltar sossegado. Tu tem uma funcionária que ela tá na licença maternidade dela. Ela vai voltar no mesmo ritmo? Não vai. Não volta, pessoal. E quando a gente não tem um MTS, quando não tem um PD bem estruturado, o que a gente faz? Opa, bem-vindo, de volta, assuma lá seu posto. E aí começam os erros de qualidade, segurança também, por aí vai. Então esse cidadão, ele criou o MTS e no final, Lucas, ele apresenta um Standard Kaizen com hard save de aproximadamente 1 milhão. 1 milhão dessa trajetória. Que orgulho o cara tem, né? Cara, conseguir um save de 1 bilhão. Não, e PD, cara, RH fazendo projeto, tem muito. Agora o WCM faz muito disso. Sabe? Não, isso é muito legal. E vendo assim, né, a gente falou de ferramentas, né? Eu acho que as ferramentas são fundamentais para não somente para ensinar, ela serve para direcionar, mas sobretudo modelo mental, né? Ela muda o teu modelo mental de como resolver um problema, de como encarar um problema. Então, a gente muitas das vezes não pode ficar somente refém às ferramentas, mas a gente precisa entender para que cada um serve. Porque senão a gente vira um burocrata, né? Eu vejo muitas empresas errando, porque o cara vai, vou preencher um formulário de RCA. Aí só preenche para preencher. Na salinha dele e, lá. Cara, vamos lá. Hoje em dia, preencher, tu chega no chat GPT e pede para ele te preencher. Mas o que tem por trás da ferramenta é o desenvolvimento do modelo mental das pessoas. Né? Que aí o cara começa a crescer, o cara começa a ter domínio de ferramenta, o cara começa a ter um modelo mental, o cara começa a evoluir, o cara apresenta um projeto para uma diretoria, ganha destaque dentro da organização e cresce enquanto profissional. Né? A metodologia, ela é muito forte, né? O WCM, eu sou meio suspeito para falar do WCM. Meio? Né? Total, né? Totalmente suspeito, né? Porque, obviamente, eu tenho muita ética de saber, né? Acho que ainda nem é ética, é a realidade. Todas as metodologias são muito boas e todas elas funcionam muito bem. E eu tenho que puxar sempre a farinha pro meu, né? Porque o que é que eu tenho que fazer? Se eu tenho uma metodologia que ela te ensina oratória, porque tu tem que apresentar, é obrigatório. Então, cara, tu tem que aprender oratória? Tem, porque tu vai ter que apresentar pela board. Tu tem que aprender Excel e PowerPoint? Tu tem que aprender, porque tu é obrigado a fazer uma apresentação de PowerPoint, um Canva ou o que for, tu também tem. Tu vai aprender a se expor? Tem que se expor, porque tu vai ter que começar a aprender obrigatoriamente mostrar projeto para tua empresa. O ecossistema que foi criado dentro da nossa empresa, eu digo a você, todo mundo hoje, tá todo mundo muito bem. Assim, todo mundo que se envolveu muito forte com o WCM. Hoje está todo mundo muito bem. Todo mundo já passou por vários cases de sucesso na sua vida, mas todo mundo só fala desse momento da FCA Jaboatão de 2014 a 2020. Não teve nada tão grandioso como foi criado lá. Um ecossistema de excelência que você pega de uma empresa que estava falindo, com 50 team leaders e diretoria, gerência e tal, cada um com seu conhecimento, cada um com seu envolvimento. E a gente, em 4 anos, e hoje, essa empresa é uma empresa benchmark dentro do grupo, tanto metodológico, tanto quanto estratégia, quanto de eficiência, nível de qualidade. A gente nunca parou a Jeep. A gente entregava produto lá para a Jeep, a gente nunca parou. E a gente atrela isso totalmente ao método. Por que hoje, graças a Deus, a Cronos é uma consultoria de sucesso? Porque quando a gente fala, o brilho no olho aparece, o cara vê, o pessoal já falou isso pra gente. Cara, a gente contratou pelo teu brilho no olho, velho. Porque o que tu tá falando aqui, tu não tá falando de história de Taishi Ono, que é uma história bonita pra caramba também e tal, mas é a história de outra pessoa, é a história que é case de sucesso e vai ser pro resto da vida. Quem vai falar mal da Toyota ou de Taishi Ono? É o pai de tudo isso. Mas eu tô falando de que, ó, cara, deu certo comigo também. Deu certo na minha empresa, deu certo comigo. Então o que eu vou trazer para tu aqui é o que eu já vivi. Não é o que eu não entrei numa empresa e estava lá montado, não.
Eu não entrei na empresa e vi que já estava acontecendo. Construiu, aprendeu, Eu vi errou. construindo, velho. Eu acho que eu não vou comparar isso, mas eu vivi o que esses grandes gurus viveram na época que eles estavam validando essas metodologias. Uhum. Então, assim, eu vivi o que o professor Yamashina, que foi o pai lá do WCM, né, o que tocou o WCM junto com os engenheiros lá da Fiat, eu vivi o que o pessoal viveu lá na década de 90, criando o WCM, aqui dentro da empresa. Uma empresa quebrada, cheio de colaborador que não tinha conhecimento de metodologia, e a gente elevou isso para um nível absurdo. E, graças a Deus, a gente conseguiu já replicar isso em vários clientes nossos. Tem case de insucesso? Tem, obviamente que vai ter. Tem, a gente não faz milagre. Mas, assim, a gente tem muito mais case de sucesso. Muito mais case de sucesso. Vou falar assim que estamos 90 para 10 dentro da Cronos. Tem 10 de sucesso, aí de cases que não deram certo, cliente que não... E que a gente aprende também muito com isso. A gente aprende. Não, eu não tenho esse ego, não, de falar, cara, tudo dá certo. Não, dá certo, é como eu falei, é o tema das nossas conversas aqui, né? O método, meu amigo, funciona. A implementação possa ser que não dê certo. Mas o método, se você contratar, a gente vai entregar o passo a passo, vai fazer, é igual a história do nutricionista. O nutricionista, pra mim, eu fui num dia desse no nutricionista, ele mandou um PDF, ainda nem abri. Faz 2 anos. Faz 2 anos, né? O método funciona, a execução não. Exatamente. Mas tá mais magro. Ele pegou, ele viu e tal, ele pegou, não, mas eu ainda mais não abri. É outro método, porque ele me mandou, não foi. Mas tá entendendo? Porque, cara, o método funciona. Tudo é momento, tudo é a extra da andragogia, mas a metodologia ela é muito poderosa. É robusta, né? WCM é assim. Eu já conversei com outros consultores de outras metodologias, escutei um deles falando, cara, incontestavelmente, não tem como falar. O desdobramento de custo, velho, ninguém tem, não tem nada igual a isso. Toda empresa que se preservasse financeiramente, principalmente nesse ano que a gente vai entrar agora numa mudança fiscal absurda. Cara, desdobramento de custo, vai ver que tu tá perdendo. Porque hoje a gente só tá preocupado em melhorar. Eu quero melhorar. Olha onde tu perde, olha onde que tu tem deficiência. E a metodologia, ela é muito poderosa nisso. Ela pega pessoas comuns e torna essas pessoas extraordinárias, é o que eu falo. E tem uns cases aí, aqui mesmo na região de São Paulo, que é, assim, é absurdo. Eu sempre falo, cara, não é por nós, não é pela Cronos, não. O método é fantástico, o método é absurdo. Perfeito. A gente só tá repassando o crescimento, né? Não, é perfeito. E, cara, eu fico muito feliz, né, da gente estar aqui. Pra quem não sabe, nós três somos de Recife. Os 3 pernambucanos, pelo sotaque. É porque o Tassi não falou bom dia aqui ainda. Bom dia, não sei o quê. Mas eu fico muito feliz, assim, de estar aqui com vocês, batendo esse bate-papo super bacana. Tássio, pra encerrar, que eu sei que você gosta de encerrar assim, cereja do bolo pra galera aí de casa. Nossa, eu arrependo todinho aqui agora. Cereja do bolo? Cara, a cereja do bolo, eu acho que, primeiramente, o preconceito ele existe, né? Eu vim do Lean, tá? Achei que o Lean era maravilhoso. Quando eu fui pro WCM, quando eu entrei na Fiat, eu falei, isso aí... Cara, então cereja do bolo, cara, estuda. Faz um benchmark com quem pratica, com quem faz, porque muda o mindset. Quando eu entrei na Fiat, cara, quando eu olhava aquilo ali, eu falei, isso aí não vai dar certo, isso aí é moda, isso aí... Eu fui o cara que falava isso também. E quando eu vi acontecendo, a gente tirando a planta aqui, a falida, era o patinho feio da Fiat, para ser a planta benchmark que ela é hoje, cara, é surreal o que a gente faz. Então, aprende, velho, estuda. Eu também estudo até hoje, Lucas. Por mais que a gente saiba todos os pilares, mas a gente estuda até hoje. Porque a gente tem que estar se mudando, né? O WCM ele foi construído há muitos anos atrás. Muita coisa da época não está se encaixando mais hoje. Então, a gente vai moldando. A gente estuda até hoje, velho. A gente estuda até hoje. Então, pra mim, essa é a cerejinha do bolo, velho. Vai ver como funciona uma indústria. Vai com o coração aberto, né? Importante. Com a mente aberta. Copo vazio, que garante que vai mudar o mindset das pessoas. E pra quem quer estudar, tem uma ótima dica aqui, hein, Diego? Não, esse aqui é o meu terceiro filho, né? Meu terceiro filho, né? Eu tenho a Mari e o Ravi. E esse livro aqui, ele é inspirado na minha trajetória, né? Eu sempre me comporto como um cara normal da indústria. Cara, eu não me considero fora da curva.
Eu tô começando a mudar isso aí, porque também eu também não gosto de falsa modéstia. Uma falsa modéstia. Eu fico, cara, eu sou fora da curva assim, eu trabalho pra caramba, Uhum. eu aplico coisas assim, eu sou fora da curva, não tem outra. Uhum. Mas eu tenho minhas dificuldades, como Aham. todo mundo tem. Aham. De tempo, de disciplina e tal. Então eu tenho a dificuldade de um ser humano normal, mas eu Uhum. tento fazer o meu melhor dentro da minha empresa. Mas esse livro aqui, ele está muito atrelado a pessoas que querem fugir um pouco. O nome Renascimento da Cultura Lean. Quando eu coloquei esse nome aqui, eu falei, cara, eu estou sendo muito presunçoso, não. Olha, quem é estude? Renascer a cultura Lean. Uhum. O cara só tanto falar mal aqui de Taixiano e do Chicago, dos caras. Não é isso. O título disso aqui é o seguinte: é porque a gente perdeu a essência. Aí eu tô falando da minha visão, tá? Das empresas que eu já vi implementando metodologia. Eu tenho o Lean. mesmo sentimento. Eu tô falando da cultura Lean, não tô falando de Lean Manufacturing, de WCN, eu tô falando de Na tudo. filosofia. Tô falando de tudo. É. Cara, tô com Lean aqui, tô com TPM. Quando você vai lá na essência, tá, o cara tá correndo atrás de coisa que não é. Que a metodologia ela não fala isso. Uhum. Se a gente tem essa oportunidade de sentar numa mesa dessa daqui para conversar com o Taixiano, ele ia falar isso. Uhum. Quer dizer, cara, vocês estão fazendo errado. Isso não é a nossa filosofia. Uhum. Não é a filosofia japonesa. Não é isso Uhum. que a gente prega dentro das empresas. Ele não está falando aqui só de passo a passo, só de método, ou só de conquistar isso, aquilo, isso. Cara, ele está falando de melhorar a vida das pessoas, e não é só uma falácia, é uma realidade. Porque pessoas felizes, elas geram produtividade. A felicidade gera lucro. Eu vi isso um dia desse numa palestra e comecei a colocar na minha também, porque é uma verdade. Felicidade gera lucro. Quando a gente tá feliz, o flow, meu amigo, não tem como as coisas não andar, porque você tá feliz. Então, o Lean é para resolver problemas dentro da empresa que desgastam o ser humano. No final, é isso que a gente tem que pegar, o ecossistema disso. E aí eu pensei, cara, é o renascimento. A gente tem que renascer o conceito que está perdido. E aí tem 52, né? 52 semanas pro cara... E aí a gente montou, né, a estrutura aqui, 52 semanas, dividida em fases, em partes, né? E tá legal porque, querendo ou não, dentro da Cronos é um método hoje que a gente está implementando no cliente. Essa semana mesmo eu estava conversando com um cliente que já está com a gente há pouco mais de uns 8 meses, e eu presenteei ele com o livro, aí eu peguei e abri o sumário para ele. Aí eu abri o sumário e falei, tem aqui, ó, olha o que tem aqui na parte 1, ó, base, ó, construindo uma mente de transformação. Aí tem aqui a parte 1, ó. Parte 2, a primeira aceleração, entrando nos passos iniciais. Aqui a gente joga, obviamente, conceito da metodologia da WCM, muito forte. Uma linguagem simples, objetiva, direta. Objetiva, e aqui aplica... a gente acompanha durante 52 semanas. Toda semana aqui você vai ter um entregável, toda semana aqui você vai conseguir entender quais são as perguntas que tem que ser feitas, quais são os KPIs que a gente deveria medir, e como que desde a minha base até aqui, ó, a última parte, que eu vou falar aqui sobre o ciclo que não vai parar, como eu vou sustentar tudo isso que criou. A gente criou aí um manual muito legal. Então, a gente está recebendo bons feedbacks. Espero que você leia e até eu leio hoje no avião. E a gente está recebendo muitos feedback legal, porque o cara fala, bicho, é coisa fácil, coisa simples, coisa básica que muita gente esquece. E se eu seguir isso aqui, eu consigo... Cara, é o que eu falo, pessoal, faz mal feito isso aqui, pelo menos. Faz mal feito. Não faz bem feito, não. Faz mal feito que já vai dar resultado. Não faz bem feito, não. Faz esse é meu, né? Esse é meu. Faz mal feito. Que ainda vai trazer resultado, né? O Lean, ele tem essa jogada, né? Eu não tenho um livro aqui ainda, o meu já está em fase de finalização. Tá? Mas toma aqui um brinde nosso aqui. Um brinde nosso aqui, ó. Pra vocês usarem lá no golfe. Vocês agora são atletas de golfe, aí quando você estiver lá no golfe, bota um capzinho aí. Olha, próximo jogo já olha aí, pessoal. E lembra da gente aí. Muito top. Vamos terminar o podcast com esse boné. Cara, muito obrigado aí pela presença de vocês. Tenho certeza que a galera que tá aí em casa, tá assistindo agora aí no YouTube, adorou esse bate-papo. Agradeço demais, Tássio, Diego, aí pela essa oportunidade de aprender um pouco mais com vocês. Valeu demais. O Tássio não vai botar pra não machucar o cabelo dele. Cara, tem aí, tá com pomada aqui, né? Vai colocar. Deixa aqui. Pronto, deixa aqui, ó. Então valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Muito obrigado aí vocês. Cara, eu que agradeço. Valeu. Sucesso na carreira. A gente deseja muito que você também consiga trilhar uma história muito bonita dentro da metodologia, dentro da consultoria.
E tenha certeza que tem parceiros aqui Aham. desse lado de cá, tá? A gente aqui Tamo junto, já falei pra parceria vocês, tamo junto. sempre. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, valeu, valeu.